pode ser Para difícil. mim, Fala. a questão da comemoração do gol do Caleri, só ele e o Michel Araújo, é muito mais isso do que, o elenco tá rachado, tá contra o técnico. É um time destruído emocionalmente. Exato. Isso pode ser. Então, o E perdeu a mão do elenco que é independente fala, pode ser um pouco isso. perdeu a mão do elenco, acho que nesse sentido. E assim, né? Em como tratar os caras. Mais ou É. menos isso, vai. Pode ser mesmo. E aí tem uma questão, que é o comunicado da Independente passa por isso. Nenhum jogador do São Paulo, com tamanho X ou Y, eu acho que gostaria de ser responsabilizado pela queda do Rogério, né? Então, tipo, o Luan, que tá falado aí, porque é aquilo, não é só que vai voltar contra ele, é assim, lembra desse... Porque uma coisa assim, o Rogério não consegue comandar ninguém, tem relação péssima com os jogadores. A outra o Marcos Paulo derrubou o Rogério, o Luan derrubou o Rogério, em sentido figurado. Os caras ficam marcados também, né? Com o próprio torcedor. Agora, é aquilo. Para o meu histórico aqui, deixa ficar bem claro. Eu jamais entendi por que a diretoria do São Paulo, sobretudo o Muricy Ramalho, trocou o Crespo pelo Rogério. Foi um dos grandes erros, talvez o maior erro dessa diretoria. Ponto. Porque o Rogério é assim, sempre foi, e está pior nesse aspecto de relacionamento, de autocentrismo e tudo mais. 2, esse é o primeiro ponto que eu não entendi. Segundo ponto, eu não entendi também por que a direção e o Muricy, particularmente, com a questão do áudio vazado, deram ênfase ao Rogério colocar a faca no pescoço do Casares e exigir time mais forte na temporada do ano passado, independentemente da grana. Segundo ponto. Terceiro ponto, eu não entendi como essa diretoria renovou antecipadamente o contrato do Rogério no meio do ano passado, talvez pela explicação do processo do golpe para a reeleição ajudasse naquele sentido, mas foi outro passo, para mim, injustificado. Quarto, eu não entendi como essa diretoria, em novembro, depois de um trabalho muito ruim, com perda de títulos, perda de elenco, sim, no final do ano passado, perda da vaga na Libertadores, não causou a saída do Rogério. 5, eu não entendi por que, depois da eliminação por Água Santa do episódio Marcos Paulo, o Rogério não foi demitido. Então, foram 5 oportunidades. E agora, no pior momento possível, os 3 campeonatos em andamento, sem tempo de treinamento, fica essa situação de trocar o técnico ou não. É o pior momento. Agora, eu tenho uma convicção, sabendo de toda essa incompetência da direção nesses 5 momentos com o Rogério. Além da convicção de que o trabalho do Rogério é muito ruim, a convicção de que, se ele não sair, é simplesmente pela dificuldade de colocar outra pessoa e da dificuldade de demitir o Rogério Ceni em todos os aspectos. Da indisponibilidade, da multa, das questões, não pelo trabalho do Rogério, por acreditarem no trabalho do Rogério. Ninguém mais acredita no trabalho do Rogério. Essa é a grande questão. Nenhuma pessoa acredita mais no trabalho do Rogério. Sim, o que me parece é que se a diretoria não agir, vai ser porque ainda não tem vai ser porque não tem certeza do outro nome. Quer dizer, certeza nunca vai ter. Mas assim, vai ser do medo do passo ser errado. Certo? Exato. E aí não dá tempo de... Não tem como corrigir. Porque é o seguinte, gente, tem uma questão também. Às vezes, uma coisa assim, sai o Vitor Pereira do Flamengo e chega o Sampaoli. Tem um certo impacto. Pô, vai chegar o cara aí, o cara muda. No São Paulo vai sair o Rogério Ceni, vai entrar... Quem é o cara que vai chegar e a galera vai falar, putz, agora realmente vamos? Não tem ninguém. Um, porque o São Paulo não tem grana para contratar. E outro que não tem. Me falem aí um cara que vai entrar e que vai melhorar o trabalho do Rogério Ceni. Claro que vai. O trabalho do Rogério Ceni é ruim. Mas vai encantar, vai deixar a torcida... Não, ninguém vai encantar ninguém, Tirone. A torcida do São Paulo não quer cair para a segunda divisão, ponto. A questão da troca é se com o Rogério é mais fácil ou não cair para a segunda divisão. Essa é a questão no momento. Eu concordo, mas é mais do que isso. Se o próximo cara vai fazer mais do que o Rogério. Vai Mas fazer? é muito... Não dá para saber.
Primeiro, é muito pouco provável que não consiga. O Rogério não fez nada, né? Então, Nada. Mas depende do cara. Então, Depende do sim, treinador. sim, pode Não piorar. é certeza absoluta. Senão, você não Nada. demite agora, Não, traz aí o Guto Ferreira, o Doriva não. e resolve. É Então, isso que eu tô falando. a questão Não da é troca. um passo tão simples assim. Não, claro que não. É. Nunca é certeza uma troca de treinador. Sempre pode ser pior ou melhor. Não, às vezes ela é. Às vezes ela é. A saída do Vitor Pereira do Flamengo, chegasse qualquer um, era uma certeza. Sim, com o contexto todo que você admitiu, que os caras já estavam Sim, jogando contra e que o Flamengo tem sim, grana e jogador para melhorar, né? sim. Essa é a situação, né?